Olá, pessoal do Vitória Ensina em Casa, alunos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia aqui para os nossos alunos de nossa querida Vitória de Santo Antão. E aí, estão preparados para mais um dia de aula? Hoje temos um tema bastante interessante, então é importante que vocês prestem bastante atenção para não perder nenhum detalhe da nossa aula de hoje. Beleza? Vamos lá com a gente, comigo? Aprender juntinhos geografia? E a gente está falando um pouquinho sobre esses últimos dias, né? Sobre urbanização, crescimento urbano, sobre zona rural, zona urbana. Vamos entender melhor as funções e o que isso está relacionado com o nosso dia a dia e com a nossa sala de aula dentro da disciplina de geografia. Tá certo? Vamos lá, junto comigo? Vamos lá. Tema da nossa aula de hoje: conhecendo a história dos espaços urbanos. Simbora aqui comigo, presta atenção. O espaço urbano, presta atenção na leitura. É a concentração de atividades de lazer, certo? Como boates, casas de show, cinemas, teatro e museus. Inúmeros edifícios, como praças, pontes, viadutos, ruas pavimentadas, monumentos. Tem abastecimento de água e sistema de esgoto sanitário, pelo menos é o que deve se ter num espaço urbano. Rede de iluminação pública para distribuição de energia. Predominância de prédios e edifícios marcando a paisagem na verticalização. Como assim, professora? Só para a gente identificar o que é o espaço urbano, é onde se concentra todos esses detalhes que eu acabei de citar aqui para vocês. Onde tem muita movimentação de casa, de carros, muito trânsito, praças, pontes, vários locais de lazer, como boates, casas de show, shoppings, teatros. Geralmente todo o espaço urbano ele tem que ter iluminação pública, ele tem que ter saneamento de esgoto, certo? Calçamento, enfim. Todas essas características, esses aspectos, eles se reúnem e a gente consegue observar como espaço urbano, tá certo? É importante a gente falar isso para poder diferenciar do espaço rural, que já é um outro assunto. Lembra que o espaço rural é aquele lado mais do campo do município? Pronto, é onde tem sítios, fazendas, criações de animais, plantações. Ali é o espaço rural, o campo. A gente agora está estudando um pouquinho sobre o espaço urbano, tá certo? Continuando. O Instituto Brasileiro de Geografia, né, que é o IBGE, já ouviram falar nessa sigla? IBGE. Quando vocês escutarem ouvir essa sigla, é um instituto que faz diversas pesquisas sobre crescimento urbano, sobre a população, sobre os locais, territórios e tudo mais. Ele faz um levantamento do que existe no nosso território brasileiro, tá bom? O IBGE define zona urbana como toda sede de município, ou seja, a cidade, os grandes centros. E de distrito, as vilas que se tornaram maiores, né? Aquelas comunidades que cresceram muito, aí receberam o nome de distrito. Essa classificação, zona urbana, não leva em consideração o tamanho da cidade, nem a quantidade de habitantes, tá? Algumas características básicas da zona urbana são edificações contínuas, ou seja, muita mudança constantemente. É um local que não para de se movimentar, não para de evoluir, tá? Muitas habitações, meio-fio, calçadas, rede de iluminação, serviço de saúde, educação, saneamento ambiental, lazer e entre outros. No slide anterior, vocês perceberam que a gente falou sobre o crescimento na verticalização. O que quer dizer isso, professora? É o crescimento das zonas urbanas de uma forma vertical. Vertical é assim, né? Aquela linhazinha em pé, tá? Vertical. E o que é que cresce verticalmente? Prédios, edifícios, eles vão crescendo verticalmente, porque já não tem mais o espaço para crescer horizontalmente, porque todos os espaços já foram preenchidos, já está bastante habitado. Então, quando a gente fala que cresce na verticalização, é para cima, assim, certo? Vai crescendo assim. Vamos lá, seguindo.
No entanto, minha gente, a expansão urbana, sem o planejamento devido, sem aquela cidade ter se planejado para poder crescer, tá? Ela vai gerar uma série de problemas sociais e ambientais. Quando a cidade ela cresce exageradamente, sem controle nenhum, ela vai desencadear muitos problemas sociais e ambientais. Primeiro porque você está destruindo a natureza. Destruindo sem olhar para onde e para quem. E social, porque se aumenta a população num nível muito grande, a oferta de emprego não vai ser o suficiente para aquela população. E aí vem a marginalização, vem a violência e tantos outros problemas que o crescimento desordenado pode causar, certo? Num crescimento não planejado de um espaço urbano, tá? A ocupação de lugares indevidos para a moradia é um deles, pois casas são construídas em encostas de morros, áreas próximas a rios, e a gente sabe, né? Choveu num morro, ele vai, querendo ou não, uma hora vai deslizar. Perto de rio, a água ela vai querer o espaço. Onde tiver espaço, ela vai invadir. Entendeu? Então, choveu. Se tiver lá, não tiver uma boa limpeza urbana, para poder tirar o lixo do meio da rua, aquilo ali vai entupir as canalhetas, o lixo vai para o rio vai invadir cidades, aí vai ser aquela desorganização toda, tá bom? Outro ponto negativo é a grande produção de lixo. Gente, nós seres humanos produzimos lixo todos os dias e em grande quantidade. Todos os dias você produz lixo. Se você parar para pensar, todo dia você está produzindo lixo, tá? Mas existe uma forma consciente de você produzir esse lixo também. Claro, a gente não pode viver sem criar, nem sem produzir esse tipo de lixo. Mas existe um jeito que você pode desenvolver para amenizar esse impacto. Com reciclando o lixo, fazendo outros métodos que vão ajudar o meio ambiente, que vão ajudar a natureza a não jogar tanto lixo nela. Tá certo? Vamos seguindo aqui. O destino inadequado desses resíduos é o maior problema, tá? Lixões são formados a céu aberto, fato que provoca poluição do solo, da atmosfera, da água subterrânea, além de gerar muitas doenças. Minha gente, lixo só traz doença, não é verdade? Então a gente precisa pensar bastante em como a gente está produzindo tanto lixo, como a gente pode amenizar isso. Os congestionamentos no trânsito, a violência, moradias em locais inadequados, desigualdade social, porque muitas vezes as pessoas acham que porque tem um pouquinho a mais pode, diminuir o outro. E população em situação de rua são outros problemas comuns em grandes centros urbanos da maioria das nossas cidades. Tá certo? Passando, vamos lá. O espaço urbano pode ser definido como um espaço das cidades, tá? O conjunto de atividades que ocorrem em uma mesma integração local, com a justaposição de casas e edifícios, atividades e práticas econômicas, sociais e culturais, o espaço da cidade é dessa forma uma paisagem representativa do espaço geográfico, um território das práticas políticas e um lugar das visões de mundo e mediações culturais. Então, quando a gente para avaliar o espaço urbano, ele é a reunião de várias coisas, um conjunto de coisas, de atividades políticas, de atividades culturais, de atividades sociais. É uma paisagem que representa o espaço geográfico onde o ser humano ele está ali em foco, em desenvolvimento. Tá certo? Seguindo. Os espaços urbanos proporcionaram às pessoas uma série de serviços e condições de habitações que possibilitaram uma melhoria em suas vidas. Claro, a gente sabe que quem veio primeiro, quem surgiu primeiro foi a zona rural, não é? Com a lei da oferta e da procura, com a chegada de novas tecnologias, muitas famílias decidiram migrar da zona rural para a zona urbana para poder ter mais oportunidades,
tanto de emprego como de moradia, crescimento profissional, várias situações, tá certo? Então, o espaço urbano, ele também traz as condições de melhorias de vida, claro, dentro de um planejamento, tá certo? Mas mesmo com essas melhorias, a vida na cidade é permeada de problemas, como eu acabei de falar para vocês, lixo, trânsito, desigualdade social, violência, tá? Esses problemas são geralmente do tamanho da cidade em que se habita. Nas cidades maiores, os problemas vão ser bem maiores. Em cidades pequenas, os problemas vão ser pequenos. Vai depender da proporção que está sendo aí esse espaço urbano nessa cidade. O crescimento das cidades no passar do tempo levou a uma separação espacial da população urbana, levando os grupos sociais mais abastados a viverem em locais melhores. Ruas mais bem conservadas, acesso a saneamento básico, existência de iluminação pública, proximidade a locais que oferecem serviços bancários, educacionais, de saúde, entre outros, bem como uma maior facilidade de se locomover, seja em virtude da proximidade dos locais de trabalho ou de acessos privilegiados às vias e aos meios de transporte. Então, vejam só, além disso tudo, que a zona rural, com o avanço da tecnologia, fez com que as pessoas migrassem para o espaço urbano também atraiu essas pessoas por conta da facilidade de locomoção e de oferta de alguns tipos de serviços e qualidade de vida também. Certos tipos de serviços é mais fácil você ter nos espaços urbanos, nas zonas da cidade, dos grandes centros, como o acesso à educação, à saúde, tem mais hospitais. É muito difícil você ver hospitais de grande porte em zona rural. A oferta de qualidade de vida e do que você procura nos grandes centros é melhor do que na zona rural, tá bom? Ainda é essa a realidade que a gente vive aqui no Brasil, seja ela em qualquer cidade. Por outro lado, grupos sociais menos abastados, geralmente os trabalhadores mais mal remunerados, vivem nos piores lugares das médias e grandes cidades, sendo dificultado seu acesso ao saneamento básico, aos serviços de saúde, educacional, etc. Como também que é muito difícil o acesso a transporte, minha gente. O transporte para entrar em determinadas áreas de bairros mais afastados ou de locais que eles tratem quem tem uma condição, uma renda menor, é muito mais difícil para quem não tem uma condição de vida, como eu posso dizer, de um médio para alto. É bem mais difícil. Além de tudo, a discriminação, preconceito, tá? Seja pela distância que existe entre os locais de habitação e trabalho, pelo preço e condições de transporte público, que é uma coisa que pesa muito. O preço dos transportes públicos ainda é uma grande dificuldade para quem é baixa renda, para quem tem essa dificuldade, que não tem aquela oferta de emprego sempre à sua disposição. E emprego no Brasil a gente sabe que está bem complicado, tá bom? Ao longo do processo brasileiro de urbanização, a separação espacial dentro desses espaços fez com que durante certo período do tempo, entre a década de 1900 e a década de 80, os grupos sociais pobres fossem expulsos das regiões centrais das cidades, sendo obrigados a construir suas habitações nas periferias, onde a gente chama de favelas. É um nome bonito para se dar, favelas, popularmente falando. Isso aconteceu, primeiramente, na cidade do Rio de Janeiro, tá? Em 1906, quando reformaram o centro da cidade, destruindo as casas das pessoas pobres e miseráveis para tornar essa região mais bonita e moderna. A saída encontrada pelos expulsos foi reconstruir suas casas nos morros, em torno da região central,
dando origem ao que hoje conhecemos como favelas. As favelas e outras regiões periféricas de difíceis condições de vida também se formaram em São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Brasília e em todas as demais grandes cidades do país. Essa separação do espaço urbano entre centro e periferia está ligada também ao domínio dos grupos sociais, tá? Ou seja, quem tem mais, fica ali. Quem tem menos, vai para ali, para perto do morro. Vai construir tua casa em outro local. Há discriminação e preconceito nisso também, tá? Nas periferias habitam os que detêm esse poder, né? E são os que não habitam, né? Não detêm esse poder. E são estes os que trabalham nas regiões centrais, sendo obrigados diariamente a se deslocarem para essa região. Olha o deslocamento desse trabalhador. Essa situação tem se alterando nas últimas décadas, principalmente em decorrência da violência urbana e da criação de novos centros comerciais. Aí vem os condomínios fechados por conta da violência. Várias situações de desigualdade social vão se acrescendo, vão crescendo ainda mais dentro dos grandes centros urbanos. Tudo isso por um único motivo: não se houve planejamento urbano nessas cidades. Então, o espaço urbano, ele é importante para um município? Porque ali é o centro, é o coração, é onde toda a economia flui. Isso a gente tem noção da importância, mas a gente tem um porém. Com o crescimento urbano, nos espaços urbanos, houve uma decadência nesse planejamento de crescimento, onde desencadeou todos esses problemas que a gente vem vendo aqui na aula. Violência, saneamento, iluminação, trânsito, tantas outras coisas que podem aparecer, né, com esse crescimento desordenado da população. Ok? Pronto, minha gente. E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham curtido e gostado bastante. A gente falou sobre alguns problemas sociais que a gente pode ter, que vocês podem observar com o crescimento desordenado da população. Quando essa população ela vem crescendo e não existe um planejamento para que ela cresça ali, numa média onde todos consigam viver bem, um lado sempre vai sofrer. E sempre quem sofre são aqueles menos favorecidos, os que não têm condições financeiras tanto para se sustentar. São aqueles que estão desempregados, são aqueles que estão ali nas famosas favelas. Então, tudo isso acontece por conta do crescimento da população, o crescimento do espaço urbano sem um planejamento adequado. Tá certo? Entenderam tudo direitinho? Prestaram atenção? Pronto. O desafio que eu dou para hoje para vocês é que vocês revejam essa aula. Vai lá no YouTube, acessa lá. Dá uma olhadinha em tudo que foi falado. Lembra aí do que o professor vem falando para você em sala de aula, que é bastante importante a gente casar as nossas aulas com as aulas do professor também. E ter esse conhecimento sobre a nossa população é muito importante, tá certo? Então, vou ficando por aqui. Beijo no coração de todos vocês. Espero cada um na próxima aula, tá bom? Então, foco, juízo e até a próxima. Beijo! Tchau, tchau!